Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre referências. E o que seria uma referência? Referência é você relacionar os livros, sites, revistas e todas as fontes que você for pesquisar para o seu projeto ou para a sua pesquisa. Segundo a ABNT, referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Pois, na hora que você for fazer suas referências, você vai fazer uma relação de todos os livros que você for usar. Por exemplo, esses livros também estarão o quê? As citações, né? Que são a fonte das citações, da onde você está se embasando teoricamente. Então, você vai, no final do seu trabalho, terão essas referências. Como eu já falei anteriormente, no referencial teórico, conheço professores que, ao pegar algum aluno para orientar, fazem assim: olham o tema para ver se tem alguma coisa a ver com sua pesquisa e depois olham uma referência para ver se os autores também condizem com sua linha de pensamento. Então, a referência sua, seu referencial teórico, é muito importante. As referências, o exemplo de referência. É dessa forma que faz a referência. Você observe que a referência, ela não tem o entrelinha delas é simples, e entre uma referência e outra, você usará um espaçamento de 1,5 ou 2. Observe também que não é justificado como o resto do texto. Ele é alinhado à esquerda. Outra coisa importante de ver na referência é que ele vai usar o mesmo tipo de fonte que você usa na sua monografia. Ela vai ter, quais são as ordenações, as regras de apresentação dela? É o espaçamento, né? Que as referências devem ser digitadas usando espaçamento simples, como eu mostrei ainda agora, entre as linhas dela. O espaçamento 1,5 duplo entre as referências, e a fonte vai ser sempre igual às do texto. O alinhamento da referência também vai ser sempre somente a margem esquerda. Ela não é justificada como o resto do texto. Da mesma forma que a ordenação das referências você pode fazer de 3 formas: por ordem alfabética, cronológica ou sistematizada por assunto. Normalmente usa-se a referência alfabética ascendente, pois facilita, né, na hora de busca de alguma referência em algum outro trabalho, essa ordem alfabética e a ascendente. Vamos ver então as referências tidas, certo? Nós vamos ver as referências por tipo de periódico, como faz. Mas a referência, normalmente, basicamente é dessa forma. Ela é utilizada dessa forma aí: autor, o título da obra, o subtítulo, a edição, local, espaço, né? Editora, data, número de páginas ou volumes, série, né? Notas especiais ou outras notas. O sobrenome paterno do autor vem em maiúsculo, seguido de vírgula, e as iniciais do nome, caso seja um autor único, né, como um único autor do livro, recomenda-se escrever o nome completo. Para 2 ou 3 autores, você pode abreviar o nome e deixar só o sobrenome paterno. O título do livro deve ser destacado em negrito ou itálico. Você deve optar por uma das duas opções.
nós vamos sempre destacar em negrito, pois é o mais recomendado. Também não se deve usar a palavra editora, mas você deve fazer assim: cidade, 2 pontos e o nome da editora. Veja aí o exemplo de um autor. Seria dessa forma. Observe que no segundo exemplo, nós temos um subtítulo. O subtítulo ele não é destacado, apenas o título. Para 2 ou 3 autores, nós fazemos dessa forma. Podemos usar o nome como o primeiro exemplo, ou podemos abreviar alguma coisa do nome, como no segundo exemplo, que tem José e Helena MM. Mais de 3 autores, nós usamos essa palavrinha aí, et al. Nós colocamos o autor principal, o organizador da obra, e o et al, que quer dizer e outros. Algumas particularidades quanto a nome. Observem. Vocês podem abreviar, lembre-se, como eu falei anteriormente, vocês podem abreviar no caso de 2 ou 3 autores. No de um, recomenda-se colocar o nome todo. Observe o nome do Francisco Carlos Tourinho Neto, que você coloca o sobrenome e o neto. A gente usa isso no caso de filho, de sobrinho, de primo. No final do nome, a gente usa sobrenome e essa palavra. Referência de capítulo de um livro. Nós vimos agora a referência do livro. Agora vamos ver a referência do capítulo de um livro. Da mesma forma que no livro, nós vamos ter o autor do capítulo, o título do capítulo. E vamos usar essa preposição in, que quer dizer que está contido nesse livro. E aí a mesma referência anterior. O autor do livro, o título do livro. Observe que continua sendo o título do livro que é destacado, não o capítulo. Veja o exemplo. No caso, o François Chanet escreveu esse capítulo, Capitalismo de Fim de Século. E está no livro que o Oswaldo Cogiola organizou, Globalização e Socialismo. A edição é de São Paulo, da editora Xamã, e o ano de 1997. Referências de monografias ou tese. Também começamos com o autor, o título do trabalho, o ano do trabalho, o número de folhas, a categoria, no caso, o grau, se ele é, por exemplo, se ele é uma monografia, se ele é um TCC, se ele é uma dissertação, se ele é uma tese, né? Isso é o grau. A instituição, a unidade da instituição, né? A instituição, a cidade e o ano. Observem os exemplos. No caso, eu botei a minha dissertação de mestrado, né? Meu nome, o título, que é a Burocracia e as Tecnologias, a partir de 2003. O grau, que é a dissertação.
Aí eu vou dizer que é mestrado em Políticas Públicas na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, em 2008. Aqui é do Siqueira, uma outra dissertação do mestrado em Administração de Empresas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Referências de periódicos. É o título, o local de publicação, a editora, a data de início e encerramento da publicação, se houver. Veja o exemplo. No caso, a publicação é científica, Revista da Agronomia, São Paulo, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. Semestral, isso é a periodicidade da publicação. Na outra é a Revista de Políticas Públicas, e veja, volume 7, número 2, julho a dezembro de 2003. Referência de artigo periódico impresso. Você vai colocar, aí você já coloca o autor, veja. Sobrenome, prenome, título, subtítulo do artigo, título do periódico, local, volume, fascículo, página inicial, final, mês e ano. Vejamos o exemplo. Observe que no exemplo, o destaque negrito ou itálico é feito no título do periódico. Os meses devem seguir as seguintes abreviações. A abreviação do mês usa-se apenas 3 dígitos e ponto final. No caso de maio, é o único que se escreve inteiro, pois só tem 4 dígitos, né, gente? É isso. Referência de artigos eletrônicos, É dessa forma aí, ó. Você coloca o autor, o nome, o destaque é no nome da obra, e também coloca disponível, onde está disponível, né, o site, e a data de acesso. Referência de artigo eletrônico. Da mesma forma, você vai botar sobrenome, nome. O que vai diferenciar é o endereço eletrônico e a data de acesso. O endereço eletrônico, o site que você pesquisou e a data que você acessou. No caso de site, fazemos dessa forma. Vamos ver, digamos, você consultou um site, alguma coisa que se você faz uma pesquisa de software, por exemplo. Então, por exemplo, assim, no Debian, site do Debian, aí você vai colocar todas as indicações que o site tem. E aqui, no caso, é um site que você pega o CD-ROM aqui, ó, da Microsoft. No caso de jornais, veja, o destaque é no jornal. Você coloca o nome do escritor, né, do autor, o título da matéria e o jornal. A mesma coisa no eletrônico, ó. Aqui é a folha UOL. Artigos apresentados em congresso. O que diferencia aqui, você vai colocar os autores, o título do trabalho apresentado, seguido da expressão in. E in vai ser aonde? Em vez de ser um livro, vai ser o simpósio, o congresso, que você foi e apresentou seu trabalho, ou do trabalho que você, no caso aqui, está fazendo a pesquisa. Depois, o ano, local, a cidade da realização desse evento, o título do documento, né, o que esse evento produz, que é anais, atas, tópicos,
o que for, livro, alguma coisa. Local, editora, a data da publicação, página inicial e páginas final. Veja o exemplo. Temos 2 exemplos aí de 2 simpósios. Artigo apresentado em evento em meio eletrônico. Você faz a mesma coisa, similar ao outro, só que você vai colocar o quê? O local onde está, o site que está e a data que você acessou essa publicação. Não esqueçam de colocar a data de acesso da publicação, porque é muito importante, porque caso o site saia do ar ou aconteça alguma coisa, você mostra que você, antes disso, já tinha feito a pesquisa. Referência de evento, independente do caso, independente do artigo em si. É o nome do evento, o número do evento, ano, cidade, tipo de registro, reticências, depois do tipo de registro, cidade, editora, responsável pela publicação, ano e volume. Veja o exemplo, Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, 12ª edição, né? O número. Foi em Brasília. Leis e decretos. É dessa forma. Constituição aqui, no caso aqui, é a lei, a destaque é na lei 9.394 de 96. Uma lei é do Ministério é a LDB, que é do Ministério da Cultura, da Educação e Cultura. E-mail. E-mail você também coloca assim, o nome do autor, o título do que é o tema, a mensagem, se a mensagem é pessoal ou se a mensagem é de uma empresa, recebida por quem, quando. Videocassete e DVD, dessa forma. O nome do videocassete e DVD em destaque, aí a direção com esses dados aí, ó, os intérpretes, o ano, o que é, se é um videocassete, se é um DVD. E agora chegamos ao fim e vocês já podem fazer a referência do seu projeto. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aproveitado a aula. Lembrando que esta aula é uma aula extra, e porque ela é uma aula especial, né? Porque referências, normalmente, os alunos têm dificuldade. E lembrando também que eu estou esperando os trabalhos de vocês até o dia 18 de maio, para no dia 19 da nossa live de encerramento, nós possamos sortear os alunos que terão a mentoria exclusiva e especial para o seu projeto. Lembramos ainda que estamos oferecendo serviços de mentoria e correção da ABNT. O serviço de mentoria está em promoção. Meu contato principal é claudiaarcher@gmail.com. Você também pode ir no site. Você também pode ir lá no site e que temos todos os nossos contatos. Desejo a todos um bom domingo, um bom final de sábado, um bom domingo e um bom Dia das Mães. Tchau, hein?